Daisy Baxter, capítulo 5 Os Engenheiros. História original criada por Daisy Baxter. Todos os personagens originais criados por Daisy Baxter. Áudio e vídeo por Daisy Baxter. Trabalho de arte e edição por Daisy Baxter. Última revisão, dia 29 de fevereiro de 2024. Atenção! Esta é uma história separada em capítulos. Procure o índice ou playlist para achar a ordem correta da progressão dos capítulos. A vida secreta de Daisy Baxter. Os engenheiros. O trabalho do cientista é entender as coisas. O trabalho dos engenheiros é criar e construir coisas. O engenheiro não precisa entender o que está fazendo desde que ele entenda o suficiente para que sua construção funcione corretamente. Obrigada por acompanhar a vida secreta de Daisy Baxter. A vida secreta de Daisy Baxter. Os engenheiros. Nesta tarde chegaram 3 engenheiros engravatados andando pelos laboratórios da Fundação Científica. Todos os engenheiros carecas de cabeça raspada vestidos com ternos elegantes são acompanhados por soldados militares do governo colonial. Há um engenheiro de pele branca, um de pele negra e um mestiço, mas os 3 parecem idênticos. Os engenheiros trabalham para a indústria das gravatas e eles são fortemente apoiados pelo governo colonial devido ao interesse do governo no desenvolvimento de novos armamentos. Muitos cientistas estão correndo de lá para cá e de cá para lá tentando esconder seus projetos científicos antes que os engenheiros possam descobrir seus segredos. A ciência aqui é inútil, o conhecimento somente pelo conhecimento não vale nada, as coisas só têm algum valor quando são transformadas em algum produto que a indústria da gravata possa vender ou negociar. Dizem os engenheiros repetindo a mesma coisa um para o outro. Esses cientistas são uns vagabundos que não produzem nada. Os engenheiros são úteis, eles produzem armas e equipamentos para os guerreiros coloniais. O saber científico não vale nada, só deixa os trabalhadores mais desobedientes, os cientistas só atrapalham. Dizem os militares. Para os militares, os engenheiros são inteligentes e valorosos, mas os cientistas são considerados estúpidos, loucos e perigosos. Os engenheiros escolhem os projetos que eles querem tomar dos cientistas e os militares ajudam a tomar à força os trabalhos dos cientistas e os cientistas que tentam se opor são presos como criminosos acusados de conspirar contra o governo colonial. A doutora Marisa corre para o laboratório botânico número 05 para avisar o Dr. Richard Baxter do perigo. Dr. Richard, você precisa esconder a sua criança planta rapidamente, os engenheiros engravatados estão vindo para cá. Disse a doutora Marisa. Então Richard Baxter carrega a pequena Daisy até o corredor. Vamos nos esconder no laboratório de hidropônica, lá não tem nada que os invasores considerem interessante ou que os engravatados possam querer ver. O doutor explica para Daisy. A doutora Marisa Strangervites pega 2 garrafas de bebida alcoólica destilada de uma sacola e ela entrega uma garrafa ao Dr. Richard Baxter. Vamos fingir que estamos sob efeito da bebida alcoólica, para não respondermos às perguntas nem dos engravatados e nem dos militares. Esconda a Daisy e depois se finja de bêbado. Explica a doutora Marisa Strangervites. Você é uma cientista genial.
diz o Dr. Richard Baxter para a doutora Marisa Strangervitz. A doutora Marisa sorri e depois ela corre para ajudar os outros cientistas. Daisy e o Dr. Richard Baxter correm para se esconder no laboratório hidropônico. Daisy, você tem habilidades avançadas de mimetismo, é por isso que você consegue se manter nessa forma humanoide. Você conseguiria mudar para uma forma que você possa passar despercebida no ambiente do jardim hidropônico? Talvez você esteja mais segura se for vista como uma planta normal. Pergunta o doutor. Eu posso tentar, mas não sei se eu posso mudar tão rapidamente sem nem ao menos ter tentado nada parecido antes. Responde Daisy. Daisy passa na frente de um pôster do Laboratório de Biologia Marinha e ela fica hipnoticamente parada olhando para a imagem de um golfinho. Olha que lindo, é tão lindo! Parece um tipo de baleia pequena. Eu amo mesmo, diz Daisy. Então o doutor segura firme a mão de Daisy e puxa ela em direção ao jardim do laboratório hidropônico. Desculpa, Daisy, não temos tempo para isto, você precisa se esconder agora, diz o doutor. Então Daisy muda a cor da pele dela para verde. Doutor, você tem que me carregar, estou transformando minhas pernas em raízes, eu tenho que parecer uma planta do jardim hidropônico agora, diz Daisy. Daisy se torna cada vez mais parecida com uma planta normal e vai perdendo progressivamente a aparência que ela tinha de uma criança humana. O doutor carrega Daisy até o jardim do laboratório hidropônico e encontra um vaso para plantar ela como uma planta normal. Daisy perdeu a capacidade de falar na língua dos humanos quando ela mudou de forma. Daisy, minha plantinha, você vai ficar bem. Não tenha medo, diz o doutor. Então o som dos passos dos soldados coloniais se aproximando chegam cada vez mais perto. O Dr. Richard Baxter abre a garrafa de bebida alcoólica e engole um grande gole, depois joga uma boa quantidade de bebida em cima da cabeça e na própria roupa. O doutor se joga no chão e finge que está dormindo em coma alcoólico. Os soldados coloniais entram no laboratório hidropônico e começam a quebrar alguns vasos. Olha só quanta coisa inútil, a porcaria da Fundação Científica gasta dinheiro com essas coisas, precisamos de mais armas e não dessa porcaria, diz um dos soldados. Outro soldado examina o corpo caído do Dr. Richard Baxter. Olha que desgraça, outro cientista vagabundo caído de bêbado. Essa desgraça de cientistas só bebem e gastam dinheiro do governo colonial para comprar bebidas e drogas, diz o soldado. Então o soldado arranca uma folha de Daisy que estava em forma de uma planta normal. Você acha que essas plantas são usadas para os cientistas fabricarem bebidas e drogas? Pergunta o soldado. É provável que sim, deveríamos queimar tudo, não acha? Diz o outro soldado. Com certeza, vamos pegar o lança-chamas no nosso veículo blindado, disse o soldado. Quando os soldados se retiram para buscar armas incendiárias, o Dr. Richard Baxter se levanta rapidamente e carrega Daisy para dentro de um quarto de faxinas no corredor ao lado e tranca a porta deixando Daisy escondida fora de perigo. Daisy está muito preocupada porque ela não quer que as outras plantas do jardim hidropônico sejam queimadas,
mas na forma de uma planta normal ela não pode pedir ajuda para o doutor. Então ela escuta uma voz. Obrigada por você se importar com nós todas, mas agora você precisa se salvar. Se salve. São as outras plantas falando para Daisy se salvar em uma língua que somente as plantas são capazes de escutar. O doutor não escuta o que nós falamos na língua das plantas. Mesmo estando distantes, eu escuto vocês. Diz Daisy para as outras plantas que podem se comunicar mesmo separadas por portas e paredes e uma grande distância. Você vive em dois mundos, você vive entre os humanos e entre as plantas. Gostaríamos de ter te conhecido antes, viva bem menina planta. Adeus, pequena muda. Disseram as plantas para Daisy. Então quando os soldados voltaram com o lança-chamas as plantas se silenciaram, as plantas morreram em silêncio, elas não se comunicaram e nem disseram nada enquanto eram mortas pelos militares. Daisy sente vontade de chorar pela morte das plantas, mas somente outra planta poderia escutar seus lamentos enquanto Daisy permanece na sua forma de uma planta normal. Dr. Richard Baxter se esconde junto com Daisy até os engenheiros engravatados e os soldados coloniais irem embora. Quando tudo se acalma, a doutora Marisa Strangervites corre até o jardim do laboratório hidropônico procurando pelo Dr. Richard Baxter e por Daisy. Mas quando ela chega no laboratório hidropônico ela tem um choque emocional ao ver que está tudo queimado. Dr. Richard, pequena Daisy. Mas o que aconteceu aqui? Pelo amor dos meus prótons, mas o que aconteceu aqui? Diz a doutora. O Dr. Richard Baxter sai do armário de limpeza do corredor ao lado. Doutora Marisa, estamos aqui. Dr. Richard chama pela amiga. Então a doutora Marisa Strangervites vê o Dr. Richard Baxter carregando uma planta do mesmo tamanho da Daisy. Ah, meus nêutrons! Essa é a Daisy? O que aconteceu com ela? Pergunta a doutora Marisa Strangervites. A Daisy é uma planta, esse tempo todo ela esteve imitando a forma de uma criança humana, agora ela voltou à forma de uma planta normal. Disse o Dr. Richard. Ela pode voltar à forma de uma menina humanoide? Pergunta a doutora Marisa. Eu não sei, ela nunca fez isso antes, eu espero que sim. Ela vai voltar à forma de uma criança humana, mas ela deve estar muito cansada para se transformar agora. A transformação não é fácil e ela se esforçou bastante. Disse o Dr. Richard Baxter. O laboratório hidropônico foi completamente destruído, eu fiquei com medo por você e pela Daisy. Diz a doutora Marisa. Muito obrigado pela sua ajuda, nós não teríamos escapado sem você, doutora Marisa. Diz o Dr. Richard Baxter. Daisy, você está bem? Não está machucada? Perguntou a doutora Marisa Strangervites. Enquanto ela estiver na forma de planta ela não pode responder. No meu antigo laboratório existe uma cápsula climatizada que pode ajudar a Daisy fornecendo luz e nutrientes enquanto ela se recupera. Diz o Dr. Richard Baxter. Eu vou te ajudar a levar a Daisy lá. Disse a doutora Marisa. Os dois cientistas conseguem carregar Daisy até o porão do antigo laboratório do Dr. Richard Baxter. É um laboratório escuro que ele usava antes de se mudar para o Laboratório Botânico número 05.
No velho laboratório havia uma cápsula inclinada que mantém em seu interior a umidade e luminosidade controladas. Daisy em forma de planta é acomodada dentro da cápsula que também fornece nutrientes para suas raízes. Eu posso agora reativar um dos meus primeiros experimentos. Vamos poder falar com a Daisy mesmo na forma de planta, disse o Dr. Richard Baxter. Então o doutor conecta alguns sensores elétricos nas raízes e nas folhas de Daisy. Veja como os sensores coletam a atividade elétrica da Daisy, assim como em um exame de eletroencefalograma do mesmo tipo que pode ser feito em seres humanos agora registra a atividade neuroelétrica da planta. Assim o computador pode captar a atividade mental da Daisy e imprimir algo que ela queira dizer. Pergunte qualquer coisa para ela. Plantas são muito sensíveis, ela vai ouvir. Diz o Dr. Richard Baxter. Olá Daisy, você quer voltar a ser uma menininha? Estamos esperando por você, diz a doutora Marisa. Então o computador imprime uma nota. Não. Humano planta. Não. Estava escrito na nota. O sistema não é muito eficiente. Acho que precisa de alguns ajustes, diz o Dr. Richard Baxter. Daisy, você gosta de jogos de tabuleiro? Pergunta a doutora Marisa. O computador começa a imprimir outra nota. Golfinho. Golfinho. Golfinho, diz a nota. Daisy, você tem que voltar para a forma humana para você poder ver os golfinhos, disse o Dr. Richard Baxter. Então a Daisy gosta de golfinhos. Eu vou comprar um golfinho de pelúcia para a Daisy quando ela voltar à forma de uma menininha humana, disse a doutora Marisa Strangervites. O computador imprime outra nota. Difícil. Difícil. Mais tempo, estava escrito na nota. Acho que a Daisy precisa de mais tempo, é difícil para ela se transformar. Eu vou ficar aqui com ela. Obrigado pela sua ajuda, doutora Marisa, diz o Dr. Richard. Eu preciso ajudar os outros cientistas. Todas as instalações da Fundação Científica estão em grande caos. Espero que a Daisy se recupere logo, diz a doutora Marisa Strangervites. Muito obrigado, doutora Marisa. Tenho certeza que a Daisy também está agradecendo na linguagem das plantas que nós humanos não somos capazes de ouvir, disse o Dr. Richard Baxter. A doutora Marisa Strangervites dá uma piscadinha antes de sair.